assim a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 10, diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é santa, digna e fiel de toda aceitação. Eu oro, Senhor, para que diante da Tua palavra o Teu povo trema, o Teu povo tenha temor diante da Tua palavra e reverência diante deste momento, em que estamos aqui compartilhando a palavra de um Deus santo, que do mais alto dos céus esta noite atenta para os seus filhos. Ó Senhor, que assim como o Teu Espírito tem ministrado em nossas vidas através do louvor e orações, agora através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo continue a ter plena liberdade neste lugar e em nossos corações, para testificar a respeito da Tua verdade. Oro também, Santo Deus, o nome santo de Jesus, para que todo levante maligno que tenta essa noite dissuadir o Teu povo, e tentando essa noite distrair, tirar a atenção do Seu povo, que todo sono neste momento caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar, irmãos? Irmãos, eu quero, neste breve momento da palavra, eu quero compartilhar algo com você essa noite que possa ser, creio eu, que você nunca ouviu antes. Eu quero dizer que Jesus, Ele não veio a este mundo simplesmente para morrer por você naquela cruz. Você escutou o que eu disse? Como isso soou ao teu ouvido? Pareceu estranho? Uma heresia? O que é isso que o pastor está dizendo? Dizer que Jesus não veio a este mundo simplesmente para morrer na cruz pelos pecadores? Eu quero, irmãos, essa noite fazer uma pregação expositiva, é onde nós vamos ver textos em que vai nos revelar que a vontade de Jesus, ao vir nessa terra, em primeiro lugar, foi fazer a vontade de seu Pai. Não simplesmente morrer naquela cruz. A missão de Jesus consistia em levar uma morte de cruz. Mas o que Ele veio fazer nessa terra foi cumprir a vontade de seu Pai. O texto que nós lemos está dizendo que foi do agrado do Pai, que foi da vontade do Pai, que foi da vontade, do agrado de Deus, moê-lo, fazendo enfermar. Que Jesus, Ele veio a este mundo, não apenas morrer por você naquela cruz, nem por mim. E que quando nós nessa noite compreendermos a finalidade desta palavra, nós iremos ter um senso de vida cristã muito diferente do que nós temos levado até hoje. Porque às vezes nós achamos que vida cristã apenas é ir para o céu. Porque tem muitos vindo para a igreja correndo do inferno. Porque tem muitos estando na igreja para apenas receber bênçãos. Porque tem muitos vindo na igreja para ter as suas vidas transformadas
Isso é verdade. Isso é poder do Evangelho, que tem poder para te libertar, para te prosperar, para te abençoar e fazer muito mais, assim como a palavra de Deus, do que você pensa ou imagina. Mas nós temos que entender qual é a finalidade do Evangelho. Qual foi a finalidade do Filho de Deus, que sempre habitou na eternidade com o Pai, vir a este mundo e morrer por mim e por você naquela cruz. Quando nessa noite eu e você compreendermos que Jesus, Ele sofreu e padeceu, passou tudo aquilo que eu e você muito bem conhecemos, mesmo que seja em parte o nosso conhecimento a respeito dos sofrimentos de Deus. Jesus fez aquilo por amor ao Pai. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 4. E nós vamos expor alguns textos para que o que eu esteja falando aqui não seja de mim mesmo, mas segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Evangelho de São João, capítulo 4, verso 34. Diz o seguinte: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo que a comida dele, o que é comida, igreja? Comida é algo que nos sustenta. Comida é algo que nos traz força, renovo. Já viu que às vezes quando você faz um trabalho muito penoso, muito difícil, e você gasta todas as tuas forças, e o que você quer chegar em casa é comer alguma coisa para restabelecer as suas forças, é o que a comida faz em nós. Ela vem suprir as necessidades do nosso corpo. E Jesus está falando que a comida dele, aquilo que fortalece a ele, aquilo que traz vigor a ele, é fazer a vontade do Pai. A minha comida, isso é o que me alimenta. E alimentar também é prazer. Quem não é e não acha bom comer? Não é bom comer, irmãos? Eu não sei qual é o seu prato preferido, mas quando você chega na sua casa, que às vezes a mamãe fez o seu prato preferido. Aí você já sorri de canto a canto, né? Que coisa boa, né? Para alguns é batatinha frita, ovo frito, chuchu. Para alguns são picanha, né? E por aí vai. E quando você vê aquele prato de macarronada, aquele negócio gostoso, você se alegra. Jesus está dizendo, a minha comida também, o que me alegra é fazer a vontade de meu Pai. Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A missão de Jesus consistia em que ele morresse na cruz pelos pecadores. Mas ele veio a essa terra para realizar a vontade de seu Pai. Ele veio a este mundo para cumprir com o desejo do Pai, que foi a agrado do Pai moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, quando eu e você compreendemos o que isso quer dizer, a nossa vida cristã toma uma postura diferente. E você vai entender que fazer a obra de Deus não é simplesmente um dever, mas realizar a obra de Deus consiste em obediência aliada com amor. Você sabe, irmãos, o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, alma e vontade. Isto é, com tudo aquilo que nós temos, nós devemos aprender a amar a Deus. E nós encontramos em Jesus a maior prova de amor ao Pai, em que Ele veio a este mundo sabendo tudo aquilo que iria padecer, para fazer a vontade do seu Pai. Ele não fez isso como senso de obrigação. Assim como muitos cristãos estão fazendo a obra do Senhor por obrigação, com medo. Jesus veio realizar a obra de Deus. Jesus veio realizar a vontade do Pai por amor. Porque Ele é o maior exemplo que nós encontramos de amor. De fato.
Não apenas de ter dado a sua vida pelo próximo, mas acima de tudo de ter aceito uma missão que consistia na sua dor, na sua morte, no seu escárnio. E tudo isso por amor aliado à obediência. Você já viu, irmãos, com nós como pais? Nós experimentamos isso na criação dos nossos filhos? Já viu tanto que é diferente quando o seu filho faz as coisas por você por amor e não por obrigação? Você já viu a satisfação que isso gera em nós como pais, em que o nosso filho faz aquilo não simplesmente porque ele foi mandado, não simplesmente porque ele foi ensinado, mas porque para ele se agrada em fazer a vontade de seu pai? Ele fazer a vontade da sua mãe? E ele faz aquilo não por obrigação, mas sim por amor? Assim, irmãos, eu e você devemos compreender que assim como Jesus, também somos filhos de Deus através do seu sangue na cruz, que abriu o caminho para nós. E que a nossa vida cristã, ela não deve ser uma vida cristã vivida com medo de ir para o inferno. Não, irmãos. Ela não deve ser uma vida cristã que eu realizo obras para Deus, para mostrar para Deus alguma coisa, não. O que eu devo fazer para Deus deve ser por amor. E eu lhe pergunto esta noite, como você tem realizado, se é que você tem feito, a obra de Deus? Com qual sentimento no seu coração você tem feito a obra de Deus? Você tem feito a obra de Deus por obrigação? Você tem feito a obra de Deus porque alguém disse para você fazer? Você tem feito a obra de Deus porque você viu outro fazer? O sentimento deve estar em nós, é que eu faço a vontade do Pai, porque Ele me amou, e eu também devo amá-lo. Senso de obediência, não por obrigação, mas um senso de obediência por amor. Eu obedeço ao meu Pai, não simplesmente porque Ele é meu Pai e autoridade, mas eu obedeço ao meu Pai, porque eu o amo de todo o coração. E eu sei que Ele tem e quer o melhor para mim. O meu alimento, disse Jesus, aquele que me traz vida, vigor e alegria, é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Será que realizar a obra de Deus para você tem sido um prato estranho? Será que realizar a obra de Deus para você tem sido comer coisas que você não gosta? Hein? Do que você não gosta de comer? Eu não gosto de jiló. Não gosto, mano. E quando eu era criança, hoje eu gosto de beterraba, mas quando eu era criança, nem de beterraba eu gostava. E se colocasse beterraba no meu prato e ficasse um grãozinho sujo de beterraba, eu tirava ele. Assim, irmãos, muitos estão fazendo a obra do Senhor, mas comendo comida como se a comida fosse ruim. Não, irmãos. A obra de Deus, a comida que devemos fortalecer, é algo agradável. É algo bom. É algo satisfatório, é algo delicioso, prazeroso. Nós devemos entender que assim deve ser o realizar a obra de Deus em nossas vidas. Que nós não façamos isso por peso, nem por medo, nem por obrigação, mas simplesmente em obediência e em amor. Jesus, quando Ele veio a este mundo, Ele sabia muito bem que morte Ele haveria de morrer, que peso Ele haveria de carregar. E mesmo assim, Ele fez, porque era da vontade do Pai. Ele fez, não por obrigação, Ele fez por amor. Está aberto lá em João? Deixa sua Bíblia aberta em João, não feche não. Em João 6, verso 38. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 38. 6, 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E qual é a vontade do Pai, irmãos, que nós lemos lá em Isaías 53:10? Foi da vontade do Pai o quê? Moê-lo, fazendo-o enfermar. E Jesus está dizendo aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você está aqui nesta noite, você está vivendo a sua vida cristã para realizar qual vontade? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus planos? Qual é o seu projeto de vida? Aonde você quer chegar? Ao que você quer alcançar? O que você quer conquistar na sua vida? Busque a vontade do Pai. Porque o profeta diz que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E os seus planos mais altos. Porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Porque Jesus disse, Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Jesus está dizendo que quando você aprender a viver para Ele, doando-se a si mesmo, de todo o seu coração e amor, Ele vai ser aquele que vai guardar a sua vida. Ele é aquele que vai suprir todas as tuas necessidades. Qual a tua necessidade essa noite? Hein? Qual a tua necessidade? Jesus tem a solução para a tua necessidade. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para tornar abundante em vós toda a graça. O favor dele, que tanto você merece, está em Deus, revelado em Jesus Cristo. Eu e você estamos vivendo hoje, aqui neste lugar, para realizar o quê? Para fazer o quê? A palavra de Deus diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E em todas as coisas você está incluído. Eu estou incluído. Porque eu sou dele, vivo para ele, por meio dele, para a glória dele. Mas será que eu estou vivendo assim? Será que eu estou cumprindo com o propósito para o qual eu fui criado? Que eu não fui criado simplesmente para satisfazer as minhas vontades. E Deus é tão bom que ainda satisfaz as minhas vontades. Mas eu não vivo para suprir as minhas necessidades. Isso eu devo entender como cristão. Porque eu sou dele, vivo por meio dele, para ele. Este é o propósito de vida do cristão. Viver por meio dele, por ele e para ele. Você tem sonhos? Você deve ter. Você tem planos? Você deve ter. Você tem propósito na sua vida? Você deve ter. Mas não esqueça de incluí-los na presença de Deus. Não busque ver uma vida afastada de Deus. Porque tudo aquilo que você conquistar afastado de Deus, não vai passar da terra. Não vai passar deste chão. Jesus contou uma parábola de um homem que naquele ano fez a sua colheita foi abundante. Disse ele, derribarei meus celeiros, construirei outros maiores. E depois de ter guardado tudo nos seus celeiros maiores, ele diz para sua alma, agora come, bebe e folga, porque o que tens é para muitos dias. Jesus naquela parábola então conta que Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, Deus tem planos, projetos para a tua vida. E os planos e os projetos que Deus tem para a tua vida é muito melhor do que todos que você conseguiu imaginar até hoje. É melhor, é maior, é excelente, é bom, perfeito e agradável. Então, por que eu e você somos tão difíceis em abrir mão do nosso e tomar o de Deus para nós?
Porque nós ainda insistimos em buscar o que é nosso e não o que é de Deus. Nós devemos compreender, irmãos, que Jesus nos revela o modo pelo qual nós devemos viver para fazer a vontade do Pai. Eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ainda em João, capítulo 17. Evangelho de São João 17. Capítulo 17, verso 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, irmãos, ao fazer a sua oração pelos seus discípulos, ele diz: eu, Pai, vim a este mundo, e neste mundo eu glorifiquei o teu nome, através da minha vida, através do meu testemunho, como que eu glorifiquei o Senhor? Ele diz: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus disse, ele tinha uma obra a realizar. Ele tinha uma obra a fazer. E a obra não era de Jesus, mas era do Pai. A obra que o Senhor me deste a fazer, eu vim e cumpri nessa terra. Como eu e você, meu amado, podemos glorificar o nome de Deus, dizendo, glória a Deus. É assim que nós glorificamos a Deus? Dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, és maravilhoso, lindo, excelso, glorioso. É assim que nós glorificamos a Deus? Irmãos, palavras sem atitudes é vazio. Jesus diz, Pai, eu glorifiquei-te na terra todo dia, ajoelhado, glorificando e falando palavras lindas e maravilhosas ao Senhor. Foi isso que Jesus fez? Como que Jesus glorificou o Pai? Tendo feito a sua obra. Você está glorificando o nome de Deus, meu amado? Glorificar a Deus não é do jeito que eu e você queremos. Glorificar a Deus é do jeito que Ele quer. Porque Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Tem tantos cristãos achando que estão fazendo a vontade do Pai, que estão glorificando a Deus, mas estão fazendo apenas as suas próprias vontades. É, igreja. Você está fazendo a vontade do Pai? A quem você está glorificando? A quem as pessoas estão olhando na sua vida? E as pessoas estão olhando para você, dando glórias a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu andar. Porque falar é fácil. Até papagaio fala. Mas e as ações? Tiago disse, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras. Tá, eu creio. Bom, também creio. A palavra de Deus diz, até os demônios creem e tremem. Mas aonde está? No que se embasa? Aonde se revela a tua fé? Ele diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E a obra que eu faço, irmãos, não é para a minha glória. A obra que eu faço é para a glória de Deus. Pai, eu vim a este mundo e glorifiquei-te. Eu glorifiquei ao Senhor. As tuas obras estão dando glória a quem? A obra que você está fazendo, a vida que você está levando, a quem ela está glorificando? Meu amado, nós devemos entender isso. Porque senão a vida que eu e você podemos estar levando pode ser uma vida vã. Porque a glória é para Deus.
tudo por Ele, para Ele e por Ele. Tudo é dele. E você foi criado para exaltar o nome de Deus. A quem você está glorificando na sua vida? João 19. Verso 30. João 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui Jesus diz: Pai, fiz tudo. Fiz tudo o que o Senhor quis que eu fizesse. Consumei. Está consumado. Não é uma obra incompleta. A obra está completa. E a ti entrego novamente o meu Espírito. Irmão, será que chegar no dia em que nós deixaremos este mundo, será que eu e você iremos poder dizer: Senhor, está consumado? Aquilo que o Senhor me deste a realizar, eu realizei? Sabe o que é interessante, irmãos? Tem muitos cristãos que nem sabem o projeto de vida que Deus tem para eles. Por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu? Para você ser mais um? Deus não te escolheu para você ser mais um. Deus te escolheu para você fazer a diferença. Porque Ele diz que vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E a palavra de Deus diz que esse mundo jaz em trevas. Então, se você é a luz, você aparece. Então, se você é luz, você faz a diferença. Então, se você é luz, você resplandece em meio às trevas. Se você é sal nesse mundo degenerado, você é diferente dos outros. Por que Jesus te escolheu? Para ser mais um? Não, Jesus escolheu você para você fazer a diferença. A começar pela tua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, na cidade em que você mora. Jesus te escolheu para você fazer a diferença. Você está fazendo a vontade do Pai? Jesus te escolheu para quê, meu amado? E Ele disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas dentro dos que Deus chamou, ainda vai haver uma peneirada, e vai passar só os escolhidos. Evangelho não é brincadeira. Hoje de manhã eu disse isso aqui na escola bíblica dominical. Evangelho não é brincadeira. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. O que você está fazendo? Ajuntando ou espalhando? É muito sério, irmãos. A caminhada cristã ou é ou não é. A igreja de Laodiceia, a 7ª igreja da Ásia. A era que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, conhecida como a igreja morna. Ou você é ou você não é. Meio do caminho vai para o inferno. Eu gosto muito daquela charge, eu já disse aqui. E eu creio que todos vocês conhecem, mas eu vou dizê-la novamente. Que havia um homem que estava em cima do muro. Quem já ouviu essa? Ninguém? Só umas 3 pessoas levantaram a mão. Poucas pessoas conhecem. Havia um homem que estava sentado em cima do muro. De um lado estava Deus, ou um anjo, do outro lado estava Satanás. E do lado de Deus estava ele fazendo assim, esse sinal. Vem. E do outro, Satanás estava lá parado. E o homem sentado em cima do muro. Chega um momento, então, que aquele homem, com uma dúvida na sua cabeça, pergunta: ei, Satanás, por que somente Deus me chama e você não me chama? Satanás responde: porque o muro é meu. Você entendeu ou não? Sendo que
está no meio do caminho, você vai junto. Jesus disse àquela igreja, porque não és frio, nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você está juntando ou espalhando? Que obra você está realizando na sua vida? Irmãos, evangelho não é brincadeira. E Jesus disse, aquele que lança a mão do arado. O que é o arado? É um instrumento que servia para abrir sulcos na terra, para arar, como hoje os tratores fazem, para o plantio. Então, irmãos, arar naquela época era penoso, era trabalhoso. Era um instrumento de ferro que era articulado com madeira, onde era preso num animal, num boi, num jumento, e o homem atrás ia conduzindo aquele instrumento. Pegava dos dois lados e ia, cravava na terra, tinha que enfiar aquela lâmina de ferro na terra e ir rasgando aquela terra. Pode ser que aquela terra poderia ter pedras, pedaços de pau, difícil de fazer, um serviço bruto. E Jesus, irmãos, compara o evangelho a esse trabalho. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Evangelho não é brincadeira, igreja. Disso depende a tua salvação. Que caminho você está trilhando? A quem você está glorificando? Quem está sendo exaltado através das suas atitudes, do seu viver? Aquele que começa a obra e não acaba, esse não é digno do Senhor. Jesus, contando uma parábola, ele nos ilustra isso. Quando ele disse, quando o homem vai construir uma casa, qual é o homem que ao construir sua casa não assenta primeiro, para saber que tem condições de terminar aquela casa? Para não começando a fazê-la, deixá-la para metade, todos vão zombar dele. Ou qual é o rei que indo à guerra, não senta primeiro para discutir se com 10 ou 20 mil ele pode ganhar aquela guerra? Se não pode, ele manda condições de paz. Dizendo que você tem uma escolha a tomar. Mas depois que você tomou essa escolha, não tem como você voltar mais atrás. Evangelho não é brincadeira. Jesus, na noite em que ele seria preso e o dia seguinte morto, ele foi ao Getsêmani a orar. E diz que enquanto ele orava, o seu suor se transformou em gotas de sangue, dada a pressão que ele estava passando. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Isso está dizendo Jesus, Deus, se for possível, passa. Dê um jeito. Mas a oração dele não acabou. Ele diz, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus veio a este mundo para realizar uma obra que consistia não da sua vontade, mas da vontade do Pai. E foi da vontade do Pai moê-lo, fazendo enfermar. Jesus disse, meus amados, se perseguiram a mim, não é o servo maior do que o seu Senhor, se perseguirem a mim, também perseguirão a vós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque é maior que está você, porque é maior que está em você do que aquele que está no mundo. Não olhe para trás, não desista. Porque Jesus diz, quando o homem conhece a Deus, Deus vem habitar no seu coração. E quando ele entra, ele expulsa aquele espírito imundo. E Deus vem, adorna, arruma aquela casa. Mas então aquele demônio andando por lugares desérticos e áridos, diz, voltarei para minha casa. E diz Jesus, voltando ele, encontra sua casa arrumada, ornada e vazia. Sabe o que está dizendo isso? Tem muitas pessoas que começam a seguir a Jesus. Jesus entra na sua vida, Jesus começa a arrumar, Jesus começa a tratar, Jesus começa a limpar, a purificar a sua vida, mas num dado momento da vida deste cristão, ele abandona o Senhor, então a casa dele ficou vazia. E vindo aquele demônio, encontrando aquela casa vazia, ele vai e traz consigo outros 7 piores do que ele. E o estado segundo se torna pior do que o primeiro, porque no primeiro tinha só 1, agora tem 1 mais 7, 8. Não olhe para trás. Não desanime. Porque aquele que habita em você é o Espírito de Deus. Porque aquele que habita em você
É o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que nos anima, que nos fortalece, aquele que está com você, aquele que te ajuda nas tuas fraquezas, meu amado. Não olhe para trás, porque aquele que olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Não desanime, se levante, meu amado. Busque força em Deus, Ele tem toda a força para te ajudar. Ele é um ser onipotente. Todo o poder Ele tem. 1 João 4,10. Agora é epístola de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4,10. O que está escrito aí em 1 João 4,10? Isso mesmo. Está escrito assim, 1 João 4,10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ora, irmãos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Está dizendo a você, Deus amou você. E Deus amou o mundo de uma forma tal que Ele deu, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Pai se revelou no Filho, e o amor do Filho se revelou em fazer a vontade do Pai, em que Ele se entregou na cruz, em obediência ao Pai, porque o Pai te amou e entregou o que Ele mais amava por você. Você consegue compreender isso, irmãos? Deus entregou o que Ele mais amava, o seu Filho, a morrer naquela cruz. E Jesus veio a este mundo, não simplesmente para morrer por você naquela cruz, mas em amor, em obediência à vontade do Pai. Que foi agrado do Pai moê-lo, fazendo enfermar. Porque Jesus, Ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Porque o alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Porque Ele completou não a sua obra, mas a obra do Pai. Jesus veio a este mundo e morreu naquela cruz. Acima de tudo, por amor a Deus. E quando eu e você compreendermos que o nosso amor de Deus, o nosso amor a Deus, deve estar acima de todas as coisas, nós iremos fazer tudo. Porque nós não fazemos por nós, mas para Deus. É por isso que você encontra pessoas que estão neste momento sendo degoladas, queimadas vivas, sendo enforcadas, porque elas entendem que acima de tudo está o amor a Deus. Porque o primeiro mandamento é este, é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o teu próximo como a ti mesmo. Como tu então amarás o teu próximo se tu não amar a Deus? O amor de Deus não está revelado em você. Porque, irmãos, um dos textos que mais me intriga na Bíblia, e até um certo ponto tem me entregado, é o que está lá em Hebreus 5:7. Volte um pouquinho, está bem pertinho. Hebreus 5:7. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, falando a respeito de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho. Filho aí está de maiúsculo ou minúsculo?
Então está falando a respeito de Jesus. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Irmãos, esse texto por muito tempo me intrigou. Que Jesus, sendo eterno, existido por todo sempre na eternidade. Lembra que quando nós lemos lá em João, se não me engano, 6:38, diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra antes, agora glorifica-me junto a ti desde a eternidade, desde o princípio. Que Jesus, ele sempre existiu, ele não foi criado. Jesus existe de eternidade a eternidade. E Jesus, sendo Deus, conhecedor de todas as coisas. Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, onisciente, onipresente, onipotente, sabendo de todas as coisas. Eu leio esse texto que diz: e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, sendo Deus, ele aprendeu alguma coisa. Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Irmãos, eu e você não iremos aprender as coisas a respeito de Deus se nós não entregarmos a nossa vida a Ele. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer aprender, meu amado? Você quer aprender mais a respeito de Deus? Jesus, sendo Deus, ele aprendeu. Irmão, isso me intriga, porque Jesus, na eternidade, ele era onisciente, onipresente, onipotente. E vindo na forma de um homem, o Emanuel, Deus conosco, ele aprendeu. Irmão, não sei se isso tem o mesmo peso que tem para mim. Pensar que Deus pode aprender alguma coisa, aquele que criou todas as coisas. Mas ele aprendeu na obediência. E sabe, irmãos, o que está precisando hoje em dia para cristãos? Obedecer. Porque hoje cristãos fazem a sua própria fé. Porque hoje cristãos fazem a sua própria religião. Porque hoje cristãos não ouvem mais a voz dos homens de Deus, de pastores. Eles querem viver segundo o que eles pensam, segundo o que eles veem no YouTube, segundo o que eles leem no Facebook. Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele padeceu. Você está disposto a sofrer para conhecer mais Jesus? É negar a si mesmo, irmãos. É negar a sua vontade. Quem quer vir após mim? Você conhece esse texto? Não. Ou só eu que conheço? Está na Bíblia, irmãos. Evangelho. Quer vir após mim? Quer seguir a Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Você não pode seguir a Jesus se você não renunciar a si mesmo. Jesus, ele renunciou toda a sua glória, todo o seu poder, que diz lá em Efésios 2. Que ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Efésios 2. Isso ele não teve por usurpação, ainda que era por direito Jesus requerer tudo aquilo, ele não requereu. Farei a tua vontade. Despiu. Essas são as palavras que nós podemos expressar de forma humana, para entender que como você despir, você tirar a sua roupa, Jesus tirou a roupa de glória, a roupa de poder, a roupa de majestade, a roupa de onisciência, todo o seu poder, e veio a este mundo num corpo assim como o meu e como o teu. E aprendeu por aquilo que ele sofreu. Agora, eu e você, nós não queremos aprender, meu irmão? Se Jesus aprendeu? O que Jesus aprendeu era o Filho de Deus, e eu e você, muito mais devemos aprender. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E para encerrar, abra em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Faz a pergunta. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito,
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e lhe reinarão sobre a terra. Eu quero que você entenda esse quadro que está acontecendo em Apocalipse 5. João, ele tem uma visão. E nessa visão ele está no céu. E ele está vendo um Deus assentado sobre o trono. E Deus tem na sua mão um livro selado com 7 selos. E diz que naquele momento não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Não havia digno ninguém de pegar, nem sequer de olhar para aquele livro. Não havia ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em algum outro lugar que poderia abrir aquele livro. E João diz: e eu chorei muito por conta disso. Eu chorava muito, porque eu queria saber o que estava escrito naquele livro, mas não tinha ninguém digno de abrir aquele livro. Mas de repente, vem um anjo e toca os ombros de João e diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então ele olha entre o altar, entre os 4 animais viventes, entre os 24 anciãos, ele olha e vê um cordeiro, como tendo sido morto, e reviveu. Ali estava falando da obra de Jesus, meu amado. Chegou um momento em que antes de Jesus realizar a sua obra, ninguém podia nem sequer olhar para aquele livro. Mas depois que Jesus morreu naquela cruz, o Cordeiro de Deus estava lá no céu, e João viu como um cordeiro que havia sido morto e que reviveu. E que agora ele era digno de tomar o livro da destra do Pai, de abrir aquele livro, e com seu sangue ele compraste para Deus povos, reinos, e os fizeste sacerdotes. Você, meu amado, Jesus, ao realizar a obra do Pai, ao morrer na cruz e fazer o que era do agrado do Pai, ele se achou digno de tomar o livro da mão do seu Senhor. Ele morreu por você naquela cruz. Ele te comprou com o seu sangue e fizeste você sacerdote e ministro na casa de Deus. Irmãos, eu e você devemos aprender essa noite que a nossa vida não é nossa. A vida de Jesus não era dele. Mas o que agradava a Jesus, o que movia Jesus, o que satisfazia Jesus, era fazer a vontade do Pai. Quando eu e você aprendermos que o que realmente nos move, que o que realmente nos motiva, que o que realmente nos dá um sentido de viver, é realizar a vontade do Pai, não por obrigação, mas sim por amor, eu e você iremos experimentar coisas novas com Deus. Eu e você iremos, irmãos, voar mais alto. Eu e você, meus irmãos, iremos experimentar uma intimidade maior com Deus. Mas quando eu e você aprendemos essa noite com a vida de Jesus, o homem, o Emanuel, que veio a essa terra, que ele veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai.